se ouve para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E as palmas que louve ao Senhor. Glória a Deus. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Podemos sentar, irmãos. Glória a Jesus. Vamos louvar o Senhor Jesus. Dai glória a Deus, alegra Deus, tira essa tristeza do teu coração. Mas dai glória a Deus, alegra Deus, tira essa tristeza do teu coração. Jesus falou pra mim, venha dar glória a Jesus. Jesus falou pra mim, venha dar glória a Jesus. Estou ouvindo esse eco de aleluia, esse barulhão de glória a Deus. Quando aqui na terra se findar, ainda continua lá no céu. Eu conheço muita gente que só ouve os fariseus e não gosta de aleluia e glória, glória a Deus. Irmãos, queremos ver homens saibam se esconder quando Cristo lá no céu aparecer. Está ouvindo esse eco de aleluia, esse barulhão de glória a Deus. Quando aqui na terra se fundar, ainda continua lá no céu. Por isso, meus irmãos, buscai o poder de Deus. Não olhe para o mundo, nem escute os fariseus. Dai glória, aleluia, Jesus já vem aí. Esse povo variando vai subir. Estão ouvindo esse eco de aleluia, esse barulhão de glória a Deus. Quando aqui na terra se findar, amém, Jesus. Eu não quero dar um pouco mais para minha esposa, louvar o Senhor Jesus. Vamos receber a serva de Deus com as palmas bem alegres. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero rezar para orar publicamente comigo. Quem quer orar em nome do Senhor nesta noite? Quem veio? Hoje o Senhor preparou essa oportunidade para que nós pudéssemos estar mais uma vez adorando o nome santo dele, amém? Nós temos que agradecer todos os dias por essa oportunidade, porque outrora essas portas estavam fechadas, não é mesmo? Nós estávamos em casa, com vontade de voltar para a igreja, e agora nós estamos aqui. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, amém? Vamos abrir o nosso coração nesta noite e adorar ao Senhor. Aleluia. Abençoa a Vanessa. Maravilha, Jesus. Aleluia. Abençoa mesmo, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Espírito Santo. Disconnected. Connected. E as palmas que louvam o Senhor, amém? Tua graça já posso sentir, teu poder me faz
a presença de Deus. Que coisa deliciosa é estar na presença de Deus. Glória a Jesus. Vamos aproveitar esse gancho, esse louvor abençoado. Toda igreja fica em pé. Vamos ler a palavra de Deus. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 1. A arca é levada para Jerusalém. Glória a Deus. Segundo Samuel, capítulo 6. A tua palavra escondi, guardada em meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi nas vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão a minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, em tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em teu rosto brilhar. Segundo Reis, segundo Samuel, capítulo 6. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a minha Bíblia vai estar um pouco diferente, que ela é Bíblia de Estudo Nova Almeida atualizada. Vamos ler. Mais uma vez, Davi reinou. Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou, com todo o teu povo que tinha consigo, partiu para Baala de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzai e Aiô, filho de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumentos de madeira e de faia, com harpas e liras, trambolins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzai estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzai, e Deus o feriu ali, por esta irreverência, e Uzai morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzai, e chamou aquele lugar de Pérez Uzai até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: Como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi,
mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Quando os levavam, a arca do Senhor tinham dado 6 passos. Davi sacrificou um boi e um animal gordo. Davi sacrificou um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela. E ao ver o rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto os homens como as mulheres, e a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então todo o povo se reuniu. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Amém, Jesus? Amém. Levante a Bíblia para o céu e diz assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Aceitando logo a Deus com as palmas bem alegres para Jesus. O que é a arca do Senhor? A arca do Senhor simbolizava a presença de Deus. Vamos voltar um pouco na história. Quando Deus tirou Israel do Egito, atravessou o Mar Vermelho. E ali no deserto, Deus usou com inteligência Bezalel para fazer a arca do Senhor. Para que Deus pudesse conviver no meio do seu povo. A arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo de Israel. E Deus separou a tribo dos levitas para cuidar das coisas de Deus, do tabernáculo, da arca da aliança, do candelabro, das coisas celestiais. E apenas os levitas podiam levar a arca. Se Israel ia ter uma guerra, diante da guerra, na frente dos soldados, iam os levitas, cada um segurando a arca, mas uma vara de um lado, a outra vara do outro, 2 levitas na frente, 2 atrás, não encostavam na arca, eles iam levando na mão a arca na frente do exército. Esse era o princípio que Deus estabeleceu. A arca tinha que ser levada pelos levitas. Então, Davi teve um desejo de trazer a arca para junto de si. Davi se tornou rei de Israel, não morava mais em tenda. O povo de Israel tinha, glória a Deus, conquistado uma cidade e Davi estava num palácio. E Davi, no seu coração, falou: não é bom que o Senhor vive numa tenda. Eu vou trazer a arca do Senhor para ficar junto de mim. Quem tem desejo, quem almeja a presença de Deus, não consegue ficar longe da presença. Davi mesmo estava sentado
sobre Israel. Ele sentia falta da presença de Deus. Mesmo estando no seu reino, ele sentia falta. Alguma coisa estava lhe faltando, a presença de Deus. Então Davi quis trazer a arca da aliança, que significava a presença de Deus, para junto dele. Mas Davi não consultou a Deus, não consultou a vontade de Deus. A Bíblia diz que Davi consultou os seus maiorais, os seus exércitos. Vamos, seus povos, vamos trazer a arca de Deus para junto de si. E Davi assim fez. E aí, glória a Deus, aleluia, a Bíblia diz que eles arrumaram um carro de boi. Tem o boi, aí tem aquela carroça, que o boi vai levando. E colocaram a arca de Deus em cima desse carro de boi, já quebrando um princípio. Qual que era o princípio? Apenas os levitas tinham que levar a arca. E não era um carro de boi. A arca, a presença de Deus, tinha que ser carregada. Não adianta você querer, glória a Deus, aleluia, Jesus, levar a presença de Deus de qualquer maneira, aliviando, glória a Deus, aleluia, o peso, aliviando, glória a Deus, aleluia, o fardo de estar na presença de Deus. Se para você é um fardo, você quer deixar que a presença ande, que alguém leve a presença para você, você está quebrando um princípio de Deus. Se você quer a presença de Deus na sua vida, não é de qualquer maneira. Não é a qualquer adoração que Ele vai aceitar. Não é do jeito que você quer que a obra tem que ser feita. Mas é do jeito que Ele quer. É conforme a vontade dEle. É como Ele estabeleceu. É assim que tem que ser. A presença de Deus para aqueles que estão preparados para receber é uma bênção na vida. A Bíblia diz que foi colocar a arca de Deus sobre o carro, sobre uma carroça. E aí foi levando Davi todo alegre, e todo o seu povo de Israel, todo alegre, tocando trombetas, tocando tamborins, instrumentos de cordas, todo feliz, porque estava diante da presença de Deus. Estava diante da presença de Deus. Mas será que é do jeito que Deus quis? Será que era dessa forma que Deus queria mostrar a sua presença, estar no meio do seu povo? Será que aquela adoração com instrumentos, com cordas e com móveis, será que era desse jeito que Deus quis estar no meio do seu povo? Irmãos, hoje em dia não é de qualquer maneira. Nós percebemos que o povo adora Deus de qualquer forma, do jeito que quer, acha que, glória a Deus, aleluia, do jeito que está, tá bom. Satanás mudou a sua estratégia para ganhar almas. Antigamente, Satanás atacava, perseguia os cristãos, muitos eram mortos, muitos eram decapitados, a igreja católica queimava vivo, as pessoas que eram protestantes, que começavam a entender mais a palavra de Deus. Então muitos cristãos eram perseguidos, Satanás perseguia e matava, mas Satanás percebeu que quanto mais ele matava e perseguia, mais a igreja crescia. Mas quanto mais os cristãos na arena eram devorados por leões, mais a igreja de Deus crescia na face da terra. Quanto mais o sangue derramava dos cristãos, quanto mais, glória a Deus, era devorado por feras, a igreja crescia. Por quê? Porque outros olhavam, mas como pode?
Como que alguém pode morrer por uma causa? Eu vou ler também. E tem muitos estudiosos que começaram a estudar a palavra por causa daqueles cristãos que morriam por amor a Jesus, por amor à pregação, por amor à palavra de Deus, por amor ao Evangelho. Como pode alguém morrer por esse Evangelho? Será que é verdade? Aí eles começavam a estudar. E tem muitos estudiosos que, através daqueles que morreram, continuaram firmes. E cresceu, e assim cresceu a igreja. Tiveram discípulos, muitos o seguiram. Então Satanás percebeu que estava perdendo a batalha. Porque quanto mais ele batia, mais ele perseguia, mais a igreja de Deus crescia. Então qual foi a estratégia de Satanás? Glória a Deus, aleluia. Foi mudar. Glória a Deus. Depois de Constantino olhou para a igreja católica, olhou para aqueles que não eram, glória a Deus, aleluia, da mesma fé, e falou: olha, nós não somos inimigos de você, nós também podemos ser amigos. E assim, Satanás começou a entrar dentro das igrejas. A Bíblia diz em Malaquias, capítulo 3, verso 18: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E hoje nós não vemos mais essa diferença. Porque, glória a Deus, aleluia, o povo vinha do mundo porque vinha uma luz aqui dentro, vinha uma diferença, vinha a glória de Deus, vinha a presença de Deus na nossa vida, tinha uma diferença. Mas a ideia hoje é: a igreja está sendo conveniente com o mundo. Não tem diferença. Essa diferença você não consegue mais enxergar. A igreja está mudando seus princípios para acolher o mundo. E não é dessa forma. A palavra de Deus, ela mostra que você tem que vir como estás. Mas Ele, glória a Deus, aleluia, vai mudar a tua vida. Porque Ele é a pedra da esquina. Ele vai transformar. Se você veio do jeito que está e fica do jeito que está, alguma coisa está errada. Tem que ter mudança na vida. Tem que ter essa diferença. Oh, glória a Deus. Tem que ter essa diferença. Não é de qualquer maneira. As coisas de Deus é santa. A igreja não pode mudar os seus princípios bíblicos para abraçar o mundo, mas o mundo tem que ver essa diferença no meio da igreja. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Tem que ter essa diferença. Fala a Deus. Oh, glória a Deus. Se é verdade que podemos adorar a Deus de qualquer jeito, porque Deus matou Nadab e Abiú, porque foi considerado fogo estranho. A adoração de Nadab e Abiú foi considerado fogo estranho, não era certo, não é dessa maneira que Deus queria essa adoração. Meu Deus, tem que ser os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Se o que vale é a intenção do coração, porque a intenção de usar foi: a arca vai cair, eu vou segurar para não cair. A intenção dele era mal ou era ruim? Era boa. Para ele, humano, a intenção era boa, mas já estava errado desde um princípio. A presença de Deus não podia estar no cabo de boi. A presença de Deus não poderia ser aliviada. Tinha tantos homens, será que não poderiam levar a presença de Deus? Aleluia! Glória a Deus! Tinha tantos, será que não tinham levitas ali para levar a arca de Deus como manda os princípios que Deus colocou?
Vamos colocar no carro de boi, é pesado a presença de Deus. E é o que acontece conosco no meio de nós. Muitos de nós não querem, glória a Deus, aleluia, a presença de Deus porque acha pesado. É um fardo. Fazer a obra de Deus, orar, jejuar, é um fardo. Como você quer sentir a presença de Deus? Se você não se santifica, a santificação, glória a Deus, aleluia, Jesus, você precisa mudar o teu altar. Você precisa limpar, tirar as impurezas do teu coração, perdoar o teu irmão para que você venha sentir a presença de Deus na sua vida. Se o que vale é fazer a obra de Deus de qualquer maneira, porque Deus rejeitou o sacrifício de Saul na demora de Samuel? Não é de qualquer maneira que você veio fazer a obra. Você é um vaso. O vaso, ele não fala: olha, oleiro, eu quero que você me faça um vaso de água. Ah, não, eu quero ser um vaso de flor. O oleiro faz conforme a vontade dele. É a vontade dele que sempre estabelecer. Você é um vaso, você tem que estar no centro da roda. Tem que estar em constante movimento. Para que ele venha colocar a mão e te moldar conforme a vontade dele. É a vontade dele que prevalece, não é a tua. Então não questione o trabalhar de Deus na tua vida. Não questione a vontade dele na tua vida. Porque ele tem um plano para você. E esse plano você pode achar que é grande demais para você. Senhor, eu sou pequeno, eu sou uma criança, eu não sei falar. Ele põe palavra na tua boca. É Ele que vai te usar, Ele é o oleiro. Ele que te montou, Ele te tirou lá do lamaçal e te fez um vaso. Um vaso de honra. Se Deus recebe qualquer tipo de adoração, hoje em dia, qualquer tipo de adoração, você chega na igreja, tem irmão pulando, tem isso, tem aquilo. Temos que ver se realmente é Deus. Tem muita criancice no meio de nós. Tem muitos que já não tem mais o temor de Deus e quer se amostrar. É um tal de cair no chão. É um tal de levanta e sai pulando para lá e pra cá. Não é assim. Não é dessa forma. Não é dessa maneira. Se Deus aceita qualquer tipo de adoração, porque Ele rejeitou a adoração de Caim e recebeu a de Abel? Não é do jeito que você quer, não é da forma que você quer. A presença de Deus tem que ser da forma que Ele quer. É os princípios dele estabelecidos desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. A adoração exige santidade. Santifica o povo hoje para que amanhã eu faça um movimento no meio deles. Santificação, irmãos. Eu estava com glória a Deus, porque eu comecei a chorar, porque eu estava procurando uma palavra na minha casa. Meu Deus, sabe quando você já tem umas palavras que já está na tua cabeça e é mais fácil de você pregar? E eu ia pregar sobre o vaso do oleiro, eu ia pregar a minha esposa de novo, mas eu não consigo, sabe? Parece que você sente que não é isso que Deus quer. E aí eu comecei, eu já queria fazer um estudo sobre a presença de Deus. E aí eu comecei a orar ali. E Deus começou a me mostrar a palavra. Eu comecei a sentir a graça de Deus. Quando a minha esposa louvou a Deus aqui falando da presença, irmãos, foi uma confirmação que Deus ia falar com a tua igreja. Essa noite não sou eu, é Deus que está falando com a igreja. E Davi deixou a água na casa de Obed-edom. E Deus abençoou Obed-edom. Pelos 3 meses que a água ficou lá. A arca de Deus, para quem recebe com amor, que está preparado, é uma bênção. Deus abençoou a arca de Obed, abençoou a casa de Obed-edom, porque a arca estava lá. E aí Davi ouviu essa palavra
ouviu que Deus tinha abençoado a casa de Obed-Edom e falou: eu vou buscar a presença de Deus para Jerusalém. Mas dessa vez Davi fez conforme a palavra de Deus. Reuniu os levitas. Já não tinha mais carro de boi na história. Deus é tremendo. Reuniu os levitas. Reuniu o povo. E foi de novo aquela festa. Glória a Deus. Por que Davi não pôde trazer a arca? Porque a presença de Deus ela não combina com tristeza. Glória a Deus. Davi ficou triste. A sua alegria mudou de repente com a morte de Uzá. Então toda aquela alegria se transformou em uma tristeza fúnebre. E a presença de Deus não habita no meio da morte. Não tem como a presença de Deus habitar na tristeza. Se você está triste, ora. Busca a presença de Deus, clama. Porque onde tem a presença de Deus, tem alegria. Onde tem a presença de Deus, tem graça. Não combina. A presença de Deus é alegria. É um povo festeiro, é um povo alegre, louvando a Deus. E aí Davi, pela segunda vez, foi buscar a arca do Senhor. Dessa vez consultou a Deus e fez conforme a vontade de Deus, levando a arca do Senhor conforme os princípios. Tem coisas que parecem corretas. Você chega na igreja, muitos louvores, aquela bênção. Mas aí você olha assim: meu Deus, eu não estou conseguindo sentir nada. Será que eu estou na carne? Meu Deus do céu, essa cantoria toda eu não estou conseguindo sentir nada. Meu Deus do céu, eu estou na carne, eu preciso me humilhar na presença do Senhor. O povo todo louvando, aquela glória, todo mundo alegre. Aí depois começa aquele movimento antes da palavra, pula e papapá. Meu Deus, eu não consigo sentir nada. Não se engane. Tem coisas que parecem ser corretas aos nossos olhos, mas Deus estabelece princípios que não podem ser mudados. Porque há o movimento, o avivamento tem que vir pela palavra. Glória a Deus. Não é por falatório do que ninguém está aqui em cima. Não é por palavra vazia. Não é por grita. Não é por gritaria. Tem que ser pela palavra. É o Espírito Santo que convence. É Ele que derrete o nosso coração. E nos faz derramar lágrimas. E nos faz nos encher. E pular de alegria. Não é por palavras vazias que hoje nós vemos muito nas igrejas. Nós vemos muito isso. É muito pula-pula, é muita palavra vazia, é muita gritaria. Eu não estou sentindo nada. Mas eu confesso a vocês que hoje eu comecei a sentir a graça de Deus antes de subir aqui no altar. Porque Deus falou. Ele mostrou a palavra que Ele queria para Deus transmitir para a igreja. O meu desejo é pegar aquilo que está na minha mente, que é mais fácil. É sobre a graça, é sobre o vaso do oleiro, é sobre isso, sobre aquilo. Não, é isso que eu quero. É a vontade dele, não é a minha. E quando eu comecei a orar e senti que era a vontade dele, ele começou a me revelar a palavra. E quando irmãos a palavra, eu já preguei e senti que era de mim, não era Deus. Porque se sente um vazio, as coisas não andam. Mas quando você prega que é a vontade de Deus, a igreja sente, você sente, alguma coisa acontece e eu não consigo segurar. Você sente que Deus está falando com a igreja. Aí Davi chegou em Jerusalém com a sua comitiva e com a arca, a presença de Deus. Aí acontece outra cena. Mical, que era na carnal, não tinha nada de Deus, olhou e viu Davi, não estava mais com as suas vestes reais,
a qual ficava no palácio. Estava com uma veste simples, dançando e pulando na presença de Deus. Não é pecado você pular, sentir a graça de Deus, a presença de Deus. Mas tem que ser a presença de Deus. E é através da glória. É através do Espírito Santo. E aí, Mical desprezou Davi em teu coração. Como pode? Ele é um rei. Como pode estar dançando? Como pode não estar com as vestes reais? Quem não tem a presença de Deus, olha o exterior do crente. Quem não sente a presença de Deus depois de uma palavra abençoada dessa, é o exterior que ele olha. Ele veio para ver o sapato, ele veio para ver a roupa do crente, ele veio para falar mal do irmão. Então não tem como a presença de Deus estar na vida dele. Não podemos ser Mical. Tem muito Mical no meio da igreja. Só vem para a igreja para reparar a vida dos outros. A mudança tem que ser interna. É de dentro para fora. E nós acusamos o outro de fora para dentro. Vendo a vestimenta e falando mal. Estamos pecando mais do que aquele que você acha que está em pecado por usar tal coisa ou tal outra. Não sejamos Mical, mas verdadeiros adoradores na presença de Deus, porque Ele está procurando os verdadeiros adoradores. A presença de Deus está aqui, meus irmãos. Basta você não ser Mical. Basta você sentir, porque assim como Ele abençoou a casa de Obed-Edom, a presença de Deus está na tua vida, vai abençoar a sua casa, vai abençoar o teu lar. A Bíblia diz em Deuteronômio, glória a Deus, aleluia, Jesus, que se apenas você ouvir e obedecer a palavra de Deus, você será bendito em tudo que fizer. Aonde tocar a tua mão, aonde andar, tocar a planta do teu pé, aonde pisares, você será bendito. Não precisa fazer campanha para Deus te abençoar. Não precisa correr atrás da bênção. A bênção de Deus te acompanha. É a bênção do Senhor. Ela segue a sua vida. Ela te alcança porque você ouve a voz de Deus. Amém, Jesus. Quem entendeu a palavra de Deus? Quem entendeu? Então fica de pé, vamos abençoar a casa de Deus. Vamos entregar a nossa oferta para que essas portas continuem abertas. Para que, glória a Deus, aleluia, que o aluguel seja pago. Para que você possa vir todos os dias e sentir a presença de Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus? Levante a tua mão com a tua oferta, com aquilo que Deus preparou para você. Glorioso Deus, eterno Pai, Jesus querido, Jesus maravilhoso. Aqui está o teu povo, meu Deus. Abençoando a tua casa, a tua igreja, meu Deus. Não deixa faltar a farinha da panela, o azeite da botija. Obrigado, meu Pai, por essa palavra abençoada, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus querido, Jesus maravilhoso. Graças te damos, Senhor, por até aqui o Senhor tem nos abençoado. Amém, Jesus. Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Planta a semente, deixa nascer.
que vai trazer os avisos, com as palmas bem alegres para Jesus. Louvado seja Deus, graças a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Quem crê nessa vitória aqui nessa noite, Deus amém. Graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada visitante. Amém. Amanhã tem mais bênção, mais vitória. Amanhã nós temos consagração aqui pela manhã. Quem me Deus amém. Amém. Segunda, quarta, sexta, temos consagração aqui pela manhã. Os irmãos, quando estiverem trabalhando, coloca a propósito diante do Senhor. Faça a campanha também pela manhã e um sagrado de propósito. Quem entendeu isso amém? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós colocamos um propósito diante do Senhor, pode ter certeza de uma coisa que chega diante do trono do Senhor e Deus ele envia a resposta mais rápido. Quem entendeu isso amém? Amém? Eu louvado seja Deus. Amém? À noite é o nosso irmão Ailton. Terça-feira é o nosso irmão Guilherme. Louvado seja Deus. Também quarta-feira é o nosso culto doutrinário aqui. Louvado seja Deus, né? E na quinta-feira, louvado seja Deus, culto com a Fundação de Viver. Quem entendeu isso amém? Amém? Nós estamos aqui, louvado seja Deus, né? Na quarta volta aqui também na quarta-feira. Amém? Sobre a queda do gigante, louvado seja Deus. Amém? Pela manhã aqui na consagração. Quem entendeu isso amém? Amém? Louvado seja Deus. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Todo dia sábado, sexta-feira é culto de oração. E Deus permitindo a nossa honra estar aqui, louvado seja Deus, né? No próximo sábado, ela estava doente, mas diante de Jesus, ele toda noite ele está aqui, diz amém. Amém. Jesus nunca falta, louvado seja Deus, amém? Não se esqueça ainda, ser uma obra no que é Jesus, ele está aqui. Amém. Amém. Porque tem gente que vem atrás do pregador, louvado seja Deus. Aí o pregador não volta, fica murmurando. Quando ele vem atrás de Jesus, que ele entendeu, diz amém. Às vezes Deus permite isso, louvado Deus. Não, eu vou lá porque hoje é uma obra. Aí Deus permite, louvado Deus, para ver que seu coração está na obra, está em Jesus. Quem crê que Jesus está aqui todas as noites, diz amém. Louvado seja Deus, amém? Glórias a Deus, aleluia. E domingo, louvado seja Deus, na semana, louvado seja Deus, já estava aqui no domingo. Quem entendeu, diz amém. Meu irmão foi mudar aqui, louvado seja Deus, a moça. Segunda-feira, nossa com José Inácio. Cadê o José Inácio? Tá aí, né, José Inácio? Terça-feira, Simão, aviso do nosso irmão Simão, tá? Terça-feira, primeira foi culto aqui na terça-feira, louvado seja Deus, amém? Quarta-feira, nosso irmão Flávio pode vir a quarta? Sexta-feira, quarta-feira, tá? Depois nós colocamos outro lugar, amém? Quinta-feira, nossa irmã Sandra, culto com a Fundação de Viver. Sexta-feira, nossa irmã Thaís, cadê Thaís? Tá aí? Você pode vir na sexta? Amém? Louvado seja Deus, né? Ela tá falando para depois, ela falou assim, eu sabia que o meu nome estava na moça. Quem está entendendo, amém? Então, ele foi trocado hoje, vai ficar 2 semanas. Vai ser a minha essa semana, que entra na outra semana. Depois nós trocamos novamente. Quem entendeu, amém? Amém, gente? Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Sábado, louvado seja Deus. Ô, Renê! Ô, Renê! Se prepara aí, Renê. Louvado seja Deus. Amém, Renê? Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Quem crê que Jesus está aqui todas as noites, diz amém. Jesus nunca volta. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Louvado seja Deus. Amém? Não se esqueça, louvado seja Deus. Amém? Glória, dia 8 de junho será, amém, 63 anos da festividade lá da igreja da Sede Mundial. Amém? Foi uma ordem para todas as igrejas não abrir, louvado seja Deus. Amém? Vai ter um ônibus de graça. Quem quiser ir vai ter lá uma sede. Quem entendeu diz amém. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada irmão. Que Deus abençoe o Senhor. E as palmas que exaltam a vida dele. Amém? Olha, tem alguém que ouviu a palavra de Deus essa noite e não serve ao Senhor Jesus? E quer aceitar Jesus? Tem alguém? Todos já servem a Deus? Que Deus abençoe. Vamos receber o presbítero que vai ungir a todos, orar por todos nessa noite. Glória a Deus, aleluia! Está cedo ainda, né, irmão? 8h57. Quem quer ser ungido pelo presbítero? Glória a Jesus. Vamos receber o servo do Senhor com as palmas bem alegres. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, faça para Cristo. Vamos agradecer a Deus por permitiu para isso. Ergue as vossas mãos e agradeça, porque nós temos motivo de sempre agradecer a Ele.
Porque temos motivo para agradecer. Porque Ele já nos deu aquilo que precisávamos. A salvação, o ponto principal de nossas vidas. Temos esse dever, não é nem obrigação, é dever de agradecer a Ele. Oremos. Senhor nosso Deus, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso em Cristo Jesus, teu amado Filho, na virtude da tua palavra santa e poderosa, nós te agradecemos, Senhor. E também recomendamos a nossas famílias, as famílias dos teus servos, no modo geral. Também apresentamos a nação de Israel e outras nações também, o nosso Brasil, o Deus, Senhor da glória. Também nós apresentamos, meu Senhor da glória, todas as autoridades, enfim, os necessitados, aprisionados, internados e todos os necessitados, no modo geral, em Cristo Jesus, teu amado Filho, nós te agradecemos, também te recordamos. Em nome de Cristo Jesus, teu amado Filho, que assim seja. E graças a Deus. A paz de Cristo, digo amém. Deus guarde nessa palavra, quem quiser ensinar o seu fazer, como não citou, bem. E graças a Deus. Vai lá, Marcelo, recebemos.